Muito bom. Boa noite. Nós estamos hoje diante do mais filosófico dos textos, praticamente não tem sinopse. A Náusea é um texto é um livro que foi escrito inicialmente em 1931 com o título de Melancolia. Depois o Sartre foi para a Alemanha e ele deu uma revisada no texto, apresentou o texto como Melancolia para Gallimard em 1934, e o cara da Gallimard não quis publicar. E depois de muita insistência, ele publicou, mudando o título para Náusea. Mas assim como uma colher de chá. É daquele livro que você publica já contando no vermelho do balancete. Prêmio Nobel, entendeu? Não sei se me entendeu. A avaliação inicial do editor é de que era um livro sofrível e é certamente um clássico do século XX, Prêmio Nobel de Literatura, que Sartre nunca quis ir buscar. Embora valha $1 milhão, era bom de marketing, mas marketing assim, $1 milhão. Eu pedi para a gente vir para essa classe porque eu preciso dar lousa hoje. E eu queria que vocês entendessem que a aula vai ser aula pelejada, aula costurada, aula de ideia mesmo. A história da Náusea praticamente não tem história. É um cara, um historiador que vai para uma cidade chamada Bouville. É muito interessante porque isso quer dizer cidade da lama. E aí ele foi lá para estudar a vida de um cara daquela cidade lá. E ele se desinteressa profundamente por aquilo que ele foi fazer. E o que acontece? Ele começa a fazer um diário, o livro no final das contas é o diário, onde ele relata ocorrências absolutamente anódinas e onde ele comenta em grande medida as coisas que ele sente ali, as coisas que ele reflete. Além dele, do cara que ele foi estudar, tem um outro cara no livro que é um humanista, um outro filósofo com quem ele debate, e que tem teses diferentes da dele. É um otimista, é um cara que acredita na razão humana para resolver problemas, etc. Enfim, alguém que na lógica sartriana é um perfeito trouxa. Então, em grande medida, o livro relata os embates desses dois camaradas, e, portanto, o que me cabe fazer aqui é trabalhar essas ideias para permitir que você saia daqui competente para ler a Náusea, que não é um livro fácil de ler. É difícil ter um livro tão emblemático e indicativo, de sofisticação intelectual como a Náusea. Em outras palavras, em algum momento do século XX, ler a Náusea era o que há. Leitura absolutamente fundamental. Porque ela tem o charme da literatura sem ter praticamente nada de literário. Então ela em grande medida, um grande condensado das ideias filosóficas de Sartre, para quem não tem paciência de ler o Ser e o Nada, que tem 10 vezes mais páginas. Então, eu queria que você me acompanhasse, vou fazer um esforço para ver de onde esse cara tirou essas ideias, quais são as ideias centrais, vou oferecer aquilo que eu gosto de chamar das chaves do castelo, do pensamento sartriano, da onde essas chaves vieram e, por que não dizer, no finalzinho, para onde elas foram.
mais contemporaneamente. Então, por favor, venha comigo, porque eu preciso do teu engajamento e do teu aguerrimento para a gente conseguir levar a cabo o que a gente tem que fazer hoje aqui. Eu vou propor que o conceito de náusea, grande objetivo da aula de hoje, ele vai encontrar fundamento em três pensamentos importantíssimos da modernidade, que são o mais antigo deles é Descartes, que aparece no texto explicitamente. O segundo é Rousseau, que aparentemente Sartre não tinha lido. E finalmente Heidegger, que Sartre leu aos fragmentos. Para que isso possa fazer sentido, eu vou abordá-los na ordem inversa e começar de baixo para cima. Então, qual é a primeira ideia? O conceito de náusea é uma ressignificação sartriana do conceito heideggeriano de angústia. Pois muito bem, para que nós entendamos o que Heidegger queria entender por angústia, queria dizer com angústia, e o que Sartre queria dizer com náusea, eu tenho que abrir um parênteses do tamanho de um bonde, e eu não tenho nenhum problema em fazer isso. Eu então oferecerei aqui algumas ferramentas para a invasão desse castelo complicadíssimo que é o pensamento de Heidegger, e isso pode ser completado com outras ferramentas, mas essas são fundamentais. No meu olhar, toda a filosofia de Heidegger encontra um grande resumo num texto curto e bastante hermético, intitulado O que é a Metafísica. Então, é nesse texto que nós vamos nos focar para tentar chegar na angústia que vai nos oferecer uma passagem para a náusea. Muito bem. O que é a metafísica começa com uma pergunta. Uma das perguntas mais conhecidas do século XX, uma das perguntas mais conhecidas da história do pensamento. Heidegger está entre os 5 mais da história do pensamento, com certeza. E, portanto, essa pergunta é uma pergunta que nós vamos ter que enfrentar agora aqui. E a pergunta é fascinante, né? E a pergunta é... O texto, que é a metafísica, começa com essa pergunta. Por que há algo no lugar do nada? Percebeu? Que nós não estamos brincando. Certo? Estamos enfrentando o que tem de mais embaçado. Se você encarar isso, sinta-se forte para encarar qualquer outra coisa. Porque, é claro, para trás disso, o dilúvio. Para trás disso, o abismo. Né? A terra firme começa aí. Entendeu? Por que há algo no lugar do nada? Pergunta fudidíssima, porque poderia perfeitamente não haver nada. Eu gostaria de te dizer que o entendimento da náusea só é possível partindo daqui. Porque a náusea é a constatação, eu vou chegar a isso no final, mas já antecipo. A náusea, no final das contas, é a constatação de que poderia bem não haver nada no lugar do que há. Então, a hora que você chega nesse ponto, você tem uma sensação esquisita de que tudo poderia não ser. E aí a coisa enrosca. Mas por que você chega nesse ponto? 2 horas de aventura. Entendeu?
Não perde. Porque se você não entender isso aqui, nem Heidegger fará você entender. Não, muito menos, eu diria. Vamos lá. A pergunta por que há algo no lugar do nada tem 4 elementos. Aí você já manda na cara. 4 elementos. O primeiro elemento é... Qual é o primeiro elemento? Por quê? Elemento 1. Qual é o segundo elemento? Não senhor, você já está indo longe demais. Por que segundo elemento. Terceiro elemento, algo. E o quarto elemento, una. Muito bem, uma palavra sobre cada um desses elementos. Está claro? Eu estou fazendo como os verdadeiros professores, como se nós tivéssemos o texto diante de nós. Pegar você pela mão, coisa que o autor não se preocupou em fazer. Muito bem. A primeira coisa que Heidegger vai fazer é tirar da cartola um conceito que ele não explica, mas eu vou explicar. É o conceito de diferença ontológica. E a diferença ontológica é entre 2 palavrões. Não se desespere, né? Eu vou te ajudar. A diferença ontológica é entre o ser e o ente. Professor Clóvis, dá para tomar Kaiser antes? Não dá. Agora você já entrou, fica aí. Né? Na pior das hipóteses, tira um cochilinho. Né? Então, o que é o ente? O ente é o puff. O ente é o on-off. O ente é o gravador. O ente são as coisas no mundo que se apresentam a você. Não está difícil. Então, você entendeu? Ente, relógio. Ente. Também. Eu quis incluir as pessoas também, certo? Pois, ente. Tá claro? Ente. O que aparece na sua frente é ente. Tá claro? E o ente se caracteriza pela sua presença. Tá claro? Então, ele está presente diante de você. Esse é o ente. Né? Tá claro? Então, perceba que este ente é uma coisa. Eu vou botar aqui a mesa. Só para você não se esquecer. Então, o que é o ser? O ser é o fato de haver entes. O ser, portanto, é o fato de existir algo. O ser é uma pergunta anterior ao ente. O ente é a mesa. E a pergunta sobre o ser é por que cargas d'água essa mesa está aí? Por que ela apareceu aí? Da onde ela veio? Você percebeu que a reflexão sobre o ser é uma reflexão anterior à reflexão sobre o ente, porque o ser é uma discussão sobre o fato de haver entes. E o ente é, evidentemente, as coisas que de fato estão presentes diante de você. Está claro isso? Então perceba que o ente é o algo. O ente é o algo. Porque há algo. E o ser é o há. Por que há? Se você parar aí, por que há? Eu não disse o quê? Porque se eu disser o quê, eu entro no ente. Mas por que há? Né? Então, o ser é o fato de haver algo. E o ente é o algo que há. Então, essa é o primeiro grande conceito de Heidegger, sem o qual ele acha que não é possível filosofar. Se você não tiver claro na sua cabeça que o ente são as coisas e que o ser é o fato delas estarem ali, porque elas estão ali, você não avança.
se interessa pelo ente? Quem estuda o ente? Quem estuda o ente? Quem estuda o ente? O homem. Sim, mas não todos. Mais detalhadamente, quem estuda o ente é o cientista. O ente é coisa da ciência, certo? Então, o Heidegger, e aqui eu estou dando os conceitos, por que ele põe tantos conceitos complicados? Não sei. Provavelmente para não conseguirem entender o que ele está querendo dizer. Mas nós vamos entender. Então, o Heidegger dirá, quando eu olho para o mundo querendo estudar por que o mundo é como ele é, eu estou estudando os entes. E eu estou no nível ôntico. Ôntico. O que é o nível ôntico? É o nível do estudo dos entes como eles são. Quando você pega um rato, abre o rato, você vai ver que o rato tem sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório. Você vai ver como é que o rato anda, por que o rato funciona, por que o rato vive o quanto que ele vive, etc. Então, eu estou no ente. Não tem a pergunta, o que o rato está fazendo aqui? Essa pergunta não é científica. E se o cientista perguntar por que caralhos há rato no lugar de nada, ele está filosofando ao invés de fazer ciência. Tá certo? O cientista, dado um rato que apareceu diante de mim, eu cortei e encontrei lá isso. Esse é o nível ôntico. Tá claro? Coisa de cientista. Tá beleza até aqui? É o estudo do ente. Tá claro? Nenhum problema? Né? Então, eu acho que você entendeu. O sujeito médico legista, né? Corta o cara e examina o cara. E ele estuda o ente no ente, o ente pelo ente, o ente para o ente. Estuda estômago, intestino, não sei o que e tal. E ele não se pergunta por que há seres humanos. Não. Ele está, dado um ser humano que apareceu aqui, né? O cara que estuda tipo sanguíneo, né? Ele vai estudar o sangue. O sangue que apareceu ali, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, constituição, função, finalidade, o capeta. Isso é o estudo do ente. Esse é o nível ôntico. Ficou claro? Porque, né? Esse é o mais fácil. Né? Eu noto uma cara de estupefação em você. Eu espero que você melhore, porque daqui para frente é só abstração. Então é melhor que você sorria. Certo? Então esse é o ente. Ficou claro isso? Nenhum problema no ente? Muito bem. Muito bem. Deixa eu colocar aqui, né? Botar aqui, fazer uma tabelinha aqui, ó. Ciência, estuda o ente, ciência, né? E o ente é o nível ôntico. Então ele fala de nível ôntico sem dar a menor explicação. Agora você já sabe que aqui essas três coisas estão ligadas, né? O cientista estuda o ente e ele está inscrito no nível ôntico. Então eu não sei se você percebeu, mas o cientista não sabe responder essa pergunta. Ele não sabe. Por que há algo no lugar do nada? O cientista olha para você? Não sei. O que eu sei é que há algo. E esse algo eu descobrirei como funciona. Mas por que há algo não é a minha praia, não é o meu negócio, não é a minha preocupação. Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Eu acho que você tem que entender que quem se preocupa com o ser não se preocupa com o ente. Quem se preocupa com o ente não se preocupa com o ser. Tá claro? Beleza? Show de bola. Muito bom. Então, a partir desse momento, nós podemos invadir a questão do ser. É o fato de haver algo. E aí, o nosso amigo Heidegger vai chamar isso de ontologia fundamental. Certo? Naturalmente, quem vai se interessar pelo fato de haver coisas no lugar do nada não é mais o cientista, mas é o metafísico. Se você quiser também, um filósofo. Tá? E, conclusão,
porque há algo, o fato de haver alguma coisa, o fato das coisas estarem na sua frente, né? Ah, tem mais uma, né? Aqui é a presença. Presença. E aqui é o que ele chama de vinda à presença. Não sei se você entendeu. O ente é a própria presença. O ser é a vinda à presença. Né? O que essa porra está fazendo aí? Né? Da onde isso veio? Por que o sashimi? Né? O cientista estuda o sashimi. E o metafísico estuda da onde isso veio, por que há sashimi, da onde isso apareceu e qual é a perspectiva clara aqui. Enquanto a ciência estuda a constituição do ente, entendendo por constituição estrutura, funcionamento, finalidade, etc., etc., o metafísico, ao investigar a venue en présence, a vinda à presença, o que é que ele constata? O mistério. O mistério. E a mais linda fórmula para entender a ontologia fundamental de Heidegger é dada por Rimbaud, poeta francês do século XIX, que Heidegger cita. Quando Rimbaud profere a famosa frase, né? Qual é a famosa frase de Rimbaud? Sei lá. La Rose, essa frase né? Quantas e quantas mulheres cederam por conta dela. La Rose é sans pourquoi. La Rose é sans pourquoi. Quer dizer, eu tenho a rosa. O que faz o cientista? Pega a rosa, arranca as pétalas, examina a constituição das pétalas, examina o caule, vê como ela vive, da onde ela tira alimento, da onde ela coisa, se tem pólen, se é gimnosperma, se é angiosperma, se é não sei o caralho, classifica e tal. Agora, o que essa rosa está fazendo aí? Aí vira um metafísico e diz, também não sei, velho. Estou pensando aqui, mas eu também não sei. A rosa é um mistério. A rosa é um mistério. La Rose é sans pourquoi. A rosa é sem porquê. Não sei o que ela está fazendo aí. O cientista estuda a constituição da rosa. E o metafísico estuda o mistério da rosa. Você entende a diferença? Não sei se você entende a diferença, velho, entre você ser um cientista da mulher e um metafísico da mulher. Né? A mulher é um mistério para o metafísico, mas ela é rim, fígado e baço para um cientista. Né? Então, eis aí a fronteira gigantesca que separa a física da metafísica, o nível ôntico da ontologia fundamental. Porque quando o Heidegger fala, ele só fala assim, nível ôntico, ontologia fundamental. Eu sei que se foda para... Ficou claro até aqui? Se não tiver claro, pode dizer. Eu não saberei explicar melhor do que eu estou explicando, mas pelo menos desembucha. Certo? Muito bem. Mistério. E aí, a rosa é sem porquê? E ficamos com um problema na mão. Esse metafísico aí também não sabe responder a pergunta. O cientista, pelo menos, disse por que a rosa está aí, eu não sei, mas se você me der a rosa, eu digo que elementos químicos constituem a rosa. Então, o metafísico disse que ia dizer por que a rosa está aí e não disse porra nenhuma. E é por isso que surge o ponto 3, que no nosso caso é o 1. É o porquê. E esse nível do porquê, nós entramos na terceira fase da nossa tabela. Imagina Heidegger em forma de gráfico, hein? E pode mostrar esse gráfico para Heidegger. Tenho medo não. Tá certo?
Essa aqui é a diferença ontológica, certo? Muito bem. E o que vai acontecer? O ainda metafísico, mas agora teólogo, na hora de dizer o porquê, no nível ontoteologia, né? Teologia, no nível ôntico, ontológico fundamental, ontoteológico, vai identificar a vinda à presença e vai dizer: não tem mistério porra nenhuma. Yes! Eu tenho a chave do problema. E naturalmente, se tem nível ontoteológico, você daí já identificou. Eu pego a rosa do Rimbaud, que ele diz que não tem porquê, né? A rosa não tem porquê, porque o Rimbaud é um ontológico fundamental, entendeu? É um cara que nunca vai entender nada, ficou parado no mistério. Essa história de parar no mistério é charmoso, mas não explica porra nenhuma, não, isso é um mistério. Isso é um mistério. Veio o ontoteológico e diz: de jeito nenhum, meu amigo, Deus. Eu pego a rosa do Rimbaud. Tá boa aqui? Pode ser assim, a rosa do Rimbaud? E eu digo: de onde ela veio? Veio da roseira. E a roseira veio de não sei onde. E não sei aonde. Veio de não sei onde. E não sei aonde. Veio de não sei onde. E aonde é que isso termina? Termina em alguma coisa que veio de si mesmo. O que veio de si mesmo é Deus. Portanto, Deus fez a rosa. Eu já tenho a solução do problema. Porque existe algo no lugar do nada. Deus fez a rosa. A rosa não é mais sem porquê. Acabou o mistério. No lugar do mistério entrou Deus. Nós temos então aqui 3 níveis: ôntico, ontológico fundamental e a ontoteologia, que são, digamos, uma espécie de beabá do pensamento de Heidegger. Muito bem. Aqui, você olhando para aquela primeira pergunta, sobrou um elemento ali. O nada. Eu vou deixar o nada para daqui a pouquinho. Mas o que é que o Heidegger vai dizer? Que a metafísica que resolveu o problema, ele vai definir como o esquecimento do ser. Né? L'oubli de l'être. E por quê? Porque na hora que a metafísica resolve o problema a partir de Deus, curiosamente, a pseudo-resolução do problema deslocou a atenção do ser para Deus. Então, o que Heidegger vai dizer? Olha como nós estamos enroscados. Você pega o ser, dá na mão do cientista. E o que faz o cientista? Não cuida do ser, cuida do ente. Dá na mão desse metafísico aqui. Ele não cuida do ser, ele cuida de Deus. E o ser ficou a ver navios. A reflexão sobre o ser desapareceu. Quer na mão do cientista, quer na mão do teólogo. Os dois ignoraram a problemática do ser. Afinal de contas, o que acontece é que na hora que você diz foi Deus que fez tudo, você supostamente resolveu o problema.
foi Deus que fez tudo, você supostamente resolveu o problema, mas, como todos sabemos, esse Deus é uma chave mestra que cabe em toda a porta, resolve tudo que é problema e não resolve problema nenhum ao mesmo tempo. Só fala, muito obrigado, e a porra do Deus está onde? Pois é, aí é preciso ter fé e não sei o quê, e você desbanca a coisa para outro caminho, e o ser que eu tinha que perguntar por que a rosa está aí, eu paradoxalmente continuei sem resposta. O que é interessante é que o Heidegger vai chamar o mundo em que nós vivemos de mundo da técnica. Mundo da técnica. Isso é só um parênteses. E o que ele chama de técnica? Ele diz, a técnica é o esquecimento do esquecimento. Qual é a tese de Heidegger? Nós estamos num mundo em que as pessoas se enfrentam, competem, disputam e não sei o que, sabe? Só que quando você pergunta aonde é que você quer chegar, não tem a mais puta ideia. Não tenho a menor noção de para onde eu estou indo. O que eu sei é que eu tenho que ganhar de você. Agora, ganhando de você, eu tenho um projeto de civilização, um projeto de humanidade? Nenhum. Não tenho a menor noção da finalidade da minha vida, a menor nada. Então perceba por que a técnica é o esquecimento do esquecimento. Porque ele diz, na metafísica, pelo menos, eu me perguntei, da onde veio o ser? E aí eu disse, foi Deus que fez. Então por um minuto o ser apareceu, para desaparecer em Deus. Na técnica nem isso. Na técnica, a reflexão, no mundo da técnica, e na técnica, a reflexão sobre o ser, ou seja, a reflexão sobre a vinda, a presença, a reflexão sobre o porquê do mundo existir no lugar do nada, essa foi completamente banida. Nem disfarçar, né? Você entendeu? Por isso o esquecimento. Na metafísica eu pergunto, bom, e o problema do ser? Ah, já sei, foi Deus que fez. E por um segundo o ser estava lá. Na técnica, nem essa pergunta. A técnica, ela simplesmente baniu a discussão sobre o ser. E, portanto, você tem aqui um duplo esquecimento ao qual Heidegger faz alusão permanentemente. Muito bem. Qual é a proposta de Heidegger? É a de retomar a discussão sobre o ser. Sem passar pelo ente, e sem passar por Deus. Ficou claro? Está perfeito? E como é que eu chegaria no ser sem passar pela ciência nem pela religião? Percebeu? Essa é a pergunta. Como é que eu chego no ser sem passar nem pela ciência nem pela religião? E a resposta de Heidegger... Presta atenção que nós estamos chegando. Né? Nós estamos chegando. A resposta de Heidegger é muito legal. Eu vou colocar aqui. Porque essa tabela tem que ser fotografada e imortalizada. Heidegger dirá que a melhor maneira de chegar no ser é chegar no ser a partir da onde o homem está. O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu propor para você uma pirueta mirabolante que ninguém vai me acompanhar. Então eu preciso que você chegue na discussão sobre o ser a partir da onde você está. E onde você está? Meio que na quase animalidade, entendeu? Você é ruim de bola, então eu vou pegar você aonde você está. Então eu pretendo chegar na discussão sobre o ser a partir daquilo que ele vai chamar de experiências existenciais.
E ele vai destacar 3. E essas são fundamentais. São o tédio, a alegria e a angústia. Tá beleza? Em outras palavras, é a partir do que você sente ao longo da vida. Eu não sei se você consegue distinguir no turbilhão de sensações que te acompanha o sentimento de tédio. Consegue? Consegue? Perguntando? Sim. Acho que sim. Tédio. Normalmente vem acompanhado da expressão que saco. Tédio. Domingo à tarde. Tédio. Tédio. Alegria. Então vamos tentar ver o que Heidegger nos conta sobre estas sensações. Me acompanhe. Tédio, alegria e angústia. Quando o Heidegger vai falar do tédio, quando Heidegger vai falar do tédio, ele propõe uma reflexão que agora está muito mais na nossa mão. Ele propõe a reflexão sobre a utilidade das coisas, típica do mundo da técnica. Então, a pergunta é sempre essa: para que serve isso? Pergunta, aliás, que muitas vezes os meus alunos fazem para mim a aula. Professor, a sua aula não serve para nada? Então a pergunta é sobre a utilidade da aula. Então, o que é que você percebe? É que as coisas, os entes, são úteis para outros entes que são úteis. Então as coisas estão amarradas segundo uma lógica utilitária. Exemplo: para que serve uma estante? Para pôr livro. Para que serve o livro? Para ler. Para que serve ler? Para aumentar o repertório. Para que serve o repertório? Para pensar. Para que serve pensar? Para decidir a vida. Para que serve decidir a vida? Para, eu não sei se você percebeu, uma coisa está amarrada na outra. As utilidades estão amarradas entre si. Uma coisa é sempre útil para a outra. Está claro? A bolsa é útil para coisa, a coisa que está na bolsa é útil para passar na boca, a boca é útil para beijar, o beijo é útil para seduzir, a sedução é útil para a cópula é útil para a procriação é útil para a humanidade é útil para... E assim vamos, você viu? Então, o que caracteriza a utilidade é que uma coisa é sempre útil em função de outra. Tá claro? Toda perspectiva de utilidade implica um outro elemento. O colírio é útil para os olhos. Então, qual é a conclusão? Nada é útil por si mesmo, ou em si mesmo. Vocês entenderam? A utilidade do colírio não está no colírio, está no olho. A utilidade... As coisas que me vêm à cabeça são todas inomináveis, é impressionante. Impressionante a depravação da minha consciência moral. Mas a utilidade da cadeira não está na cadeira, mas está nos glúteos. Né? A utilidade da coisa, do óculos está na coisa. Então a utilidade está sempre amarrada em outra coisa. Pois muito bem, da onde vem o tédio? Vem de um momento em que você se dá conta de que para quê, no final das contas, isto não se amarra em nada. Ou dá a volta e volta em si mesmo, ou se amarra no nada. Em outras palavras, não há o fundamento último da utilidade. Ou, se você preferir, toda utilidade é perfeitamente inútil. Não sei se me entendeu. A é útil para B. B para C. C para D. D para E. E! Fudeu! Quebrei a cadeia. E a hora que eu quebrei a cadeia,
velocidade A, B, C, D e E. Em outras palavras, o caminho todo é inútil. Né? Eu vou estudar, para quê? Para ser alguém, para quê? Para ser quê? Para quê? Para quê? Não sei bem para quê. Fudeu, não preciso mais estudar. Por quê? Porque estava amarrado no quinto. A hora que o quinto naufragam os 4 antes. Tá perfeito? Então não sei se você percebeu. Os entes são úteis entre si. Mas a cadeia utilitária, ela mesma, é inútil e não se amarra em lugar nenhum. Tá claro isso? Então, eu dou um exemplo. O esforço é sobre-humano que eu estou fazendo para tornar que Heidegger não fala em colírio, entendeu? Em cadeira, né? Então eu vou te dar um exemplo. É claro, você pode sair daqui e falar, vou comprar os 4 livros de Heidegger para dar um brush, não é? Um brush up na minha... Não faça, porque não sai da primeira linha, tá certo? Né? É embaçadíssimo mesmo. Então, eu vou dar um exemplo. Um artista polonês tinha o hábito de pegar coisas e tirar do seu contexto. E ele considerava isso uma experiência estética por si só. Eu tenho a impressão que na Bienal aqui, você já deve ter visto várias dessas tentativas. Né? Não sei se lembra de um carro cheio de pão dentro. Não frequenta a Bienal? Tem pinta de frequentar. O polonês fez uma experiência fantástica. Ele tirou uma locomotiva. Sabe locomotiva? Não dessas atuais que são sem graça. Locomotiva, velho. Manja? Negócio gigantesco. Essa locomotiva dentro da estação ferroviária, ela está inscrita no seu contexto. Ela está inscrita na sua cadeia de utilidade. E, portanto, você nem repara nela. Ela está onde ela só poderia estar. Você passa por ela e não está nem aí para ela. Certo? Muito bem. O que fez o fulano? Tirou a locomotiva dali e botou no Museu do Louvre. A locomotiva. E, du coup, o que aconteceu? Aquela locomotiva que na estação ferroviária desaparecia na sua cadeia utilitária, quando arrancada da sua cadeia utilitária, produzia um efeito de monstruosidade espetacular. E num determinado momento você, opa! Caralho, uma locomotiva aqui! E segundo Heidegger, este é um momento privilegiado de encontro com o ser. Porque é quando o ser se apresenta arrancado das suas cadeias de utilidade que massacram a sua verdadeira entidade. Ficou claro, cara? Ficou beleza? Heidegger dá o exemplo de um relógio quebrado. Um relógio quebrado é ótimo, porque um relógio funcionando é uma bosta. Ele está atendendo a estúpida missão de marcar as horas. Agora, um relógio quebrado é uma maravilha, porque salta aos olhos o quê? O fato da incompreensão do que ele está fazendo ali. Lembra da pergunta? Por que caralhos a Rosa está aqui? Por que caralhos essa locomotiva apareceu aqui? E finalmente, tirando a locomotiva da estação, eu consegui que as pessoas se perguntassem aquilo que elas tinham desaprendido de perguntar. Porque a ciência e os padres fuderam com a nossa capacidade de pensar por que caralhos as coisas estão aqui. Então o que eu faço? Pego uma locomotiva e ponho a locomotiva no museu. Pego um relógio e quebro o relógio. Vamos lá. E aí a hora depois vai. É porque você voltou a ter alguma inteligência. Percebeu? Ficou claro, cara? Tá beleza? Ficou claro, cara?
Tá beleza? Então, para o tédio são as cadeias utilitárias, né? Para que serve isso? Pega para isso. Fui dar uma palestra numa empresa que fabrica shampoo e sorvete. Além de locomotivas. E aí, eu ia falar sobre identidade e consumo. Coalhado de jovens adestrados pelo capital. E super orgulhosos de ser um trainee daquela empresa. E impressionante, aquela empresa é mesmo referência para escolas de negócio, de publicidade, de marketing. Trabalhar nessa empresa é a coqueluche. Entrou ali e você é foda. Então tinha 300 fodas. Vamos lá. Aí a mulher chegou e falou: esse é o professor Clóvis. Dos 300 fodas eu tinha sido professor de 295. Professor. A fulana que não entendeu que a minha presença ali se legitimava pelo próprio histórico de convivência, resolveu justificar a minha presença ali. Sabe o que ela falou? O professor Clóvis será muito útil para nós, porque nos ajudará a pensar fora da caixa. E é muito importante para quem quer inovar como nós, para continuar liderando o mundo, que saibamos inovar. E é graças a esses ensinamentos e essa capacidade de pensar fora da caixa que continuaremos dominando o mundo. E eu peguei e falei assim: tem um saquinho de vômito? Uma vomitada prévia, só pra... É muito difícil você... Eu já estou preparado para tudo, mas eu me esqueço. Né? Aí eu comecei a falar: olha, eu espero ser totalmente inútil. Espero que o pensamento fora da caixa não permita que vocês liderem porra nenhuma. E espero tudo ao contrário do que ela falou. E aí comecei a minha palestra. Todos entenderam o que eu quis dizer com aquilo. Por quê? Porque mesmo sabendo que eu ia dizer coisas na contramão do sistema, era preciso absolutamente colocar dentro do sistema, porque na cabeça dela só assim eu poderia continuar falando. Muito bem, eu acho que você entendeu o que é o tédio. O exemplo da locomotiva falou por si só. A alegria. A alegria é a filia do Aristóteles. Que foi? É ruim também. Eu tenho um puff da NASA. Outra coisa, desaprendi a sentar nesse tipo de artefato primitivo. O que é a alegria? Spinoza dirá: passagem para um estado mais perfeito e potente do ser. Né? O Aristóteles vai chamar a alegria de filia, que é uma forma de amor. É o amor pela presença, né? Justamente quando a presença faz bem. E a presença faz bem quando ela está alinhada no cosmos. Tá certo? Então cada um tem uma. O Heidegger, ele vai definir a alegria de uma maneira absolutamente encantadora na minha perspectiva. A alegria é uma sensação boa que você sente diante do mundo justamente quando o mundo não foi ainda classificado. Vou melhorar. É que eu engatei errado. E eu vou começar com um exemplo. Você
está andando no centro da cidade. E de repente você vê um amigo de outros tempos. E por um segundo o teu sorriso aparece. Antes que você tenha tido tempo de calcular a utilidade do encontro. O que você vai fazer com aquilo? Aonde você vai encaixar aquele encontro? Como é que você vai achacar aquele fulano? Nem que seja afetivamente. Antes de você calcular qualquer coisa, se ele está casado, se ele ainda está com a namorada tal, antes de qualquer coisa, você sorriu. E esse segundo, antes de você classificar o encontro, é um segundo de alegria. E a fórmula é: obrigado por existir. Quando você se alegra, a alegria é uma forma de agradecimento pela existência do outro. Antes de qualquer cálculo. Antes de você saber o que vai fazer com a pessoa. Porque a pessoa sempre tem um papel na tua vida. Mas antes de você calcular o papel da pessoa na tua vida, você simplesmente se alegrou. Simplesmente se sentiu bem. É uma pena que dura um segundo só. Porque no segundo seguinte, você já deu um jeito de enquadrar aquele encontro dentro de uma lógica que é a tua, que é a lógica da economia dos afetos. Quando não for a economia pura e simples. Ficou claro sobre a alegria? Muito bem. Eu não sei se você percebeu, mas existe uma semelhança entre o tédio e a alegria. Ah, professor, como pode ter uma semelhança se o tédio é ruim e a alegria é boa? Não, isso a gente sabe. Mas eu não sei se você percebeu que a semelhança é que tanto na locomotiva no museu, quanto no cara que você encontrou no centro, houve um instante que você perguntou: como caralhos esse cara apareceu aqui? Da onde demônios ele veio? Houve uma inquietação com o ser. E essa inquietação com o ser, ela durou pouquíssimo, mas ela aconteceu. E nós temos que dar importância a esse momento, que não é o momento de estudar científica e tecnicamente a locomotiva. É o momento anterior a esse, em que você pergunta: o que demônios uma locomotiva está fazendo aqui? Do mesmo jeito que na alegria, antes de você perguntar o que eu vou fazer com esse cara, você simplesmente se alegrou com a surpresa daquele encontro. São momentos privilegiados de metafísica ontológica, de ontologia fundamental. São momentos privilegiados no nosso cotidiano, de surpresa e de encantamento com o ser, simplesmente. Né? Com o ser. Depois você vai ver se é uma locomotiva, se é um amigo, o que você vai fazer com ele, etc. Mas tem um momento que o ser te surpreende. O mero ser, seja ele qual for. E isso é relevante. Pois não. Tem algo a ver com a gratuidade da coisa? Tem. Naturalmente, toda vez que você tira da cadeia utilitária, evidentemente você tira. Perfeitamente. Fazemos 10 minutos de intervalo e voltamos para a angústia e a náusea. Vamos lá. Vamos. Angústia. Vamos ter 1 milhão de coisas. Podemos apagar, né? Um pouco. Se eu pedir, por gentileza. Tédio, alegria, angústia. Parte de uma perspectiva muito querida
da psicologia das formas, da chamada Gestalt, que é a seguinte constatação. Uma constatação que me encantou. Eu gosto de coisas aparentemente óbvias, mas que nunca tinham passado pela minha cabeça. Tudo que você vê, você não vê por si. Tudo que você vê, você não vê por si só, mas vê num fundo. Então o fundo seu é a poltrona, por sua vez o fundo da poltrona é a porta, tá claro? Então tudo que você vai perceber no mundo, você percebe dentro de uma perspectiva de fundo, e portanto com um fundo, que por sua vez tem o seu fundo, e o fundo tem o fundo do fundo. Eu não sei se você já me entendeu. O fundo do fundo. Não, pode mandar a ficha, apaga isso aí. Até porque se não der tempo ninguém vai lembrar que eu. Né? O fundo do fundo, e aí tem o fundo do fundo, e o fundo do gravador, colocado aqui subrepticiamente, é o coiso verde. O fundo do coiso verde é o carpete cor de burro quando foge. O fundo do carpete é o chão, e assim por diante. Eu espero que você tenha entendido aonde Heidegger quer chegar. É que na hora que você vai do fundo em fundo, e de fundo em fundo, e de fundo em fundo, você percebe que não tem o último fundo. Em outras palavras, o fundo não tem fundamento. Em outras palavras, todos os fundos estão flutuando. A expressão é de Heidegger. Os fundos estão flutuando. Da mesma maneira que as coisas, as utilidades estão amarradas entre si, mas a cadeia utilitária flutua porque ela não tem fundamento, o fundo das percepções, as percepções estão amarradas em fundos, mas a cadeia dos fundos não tem fundamento. O mundo flutua. Presta atenção, porque você vai encontrar na náusea o nosso herói olhando para a praça e dizendo: estou enojado. Estou enojado. Por quê? Porque não há fundamento para nada. Tudo flutua. O mundo flutua. Você está atrás disso, que está atrás disso, que está atrás disso, que está atrás disso, que está atrás disso. E quando você chega atrás de tudo, não tem nada. Não tem nada. Não adianta ir até o fim, porque não tem fim. Não há frase mais estúpida do que aquela de que no fim tudo dá certo. Nem dá certo e nem tem fim. Nenhum nem outro. Entendeu? É exatamente o contrário. Não tem fim, não dá certo, não tem fundamento, e é essa a frase. Aonde vem da onde vem a angústia heideggeriana? Da constatação de que o mundo é contingente. E o que quer dizer contingente? Quer dizer não é necessário. E o que quer dizer não é necessário? Quer dizer não acontece necessariamente. Ele não tem um fundamento de necessidade. Se tudo tivesse vindo de Deus, haveria um fundamento de necessidade. Mas como as coisas estão flutuando, não há um lugar onde amarrar a necessidade. O mundo flutua. Em outras palavras, o que quer dizer contingente? O que quer dizer contingente? O que quer dizer contingente? Quer dizer aquilo que poderia não ser. Isso vem desde a filosofia grega. O contingente é o atributo contrário do necessário. E o que é o necessário? Aquilo que jamais poderia não ser. O que necessariamente é. Então vamos dar um exemplo? Presta atenção. Vem comigo. Vem comigo. Nós não vamos sair daqui hoje sem completar tudo. Presta atenção. Aqui tem uma pereira. Aqui tem pereira.
aqui tem uma pera. Então o que diz Aristóteles? Dado um certo grau de madurez, dada uma certa velocidade do vento, dada uma certa força de atração gravitacional, dado um certo... E dado o que acontece? A pera cai. Necessariamente. A queda da pera é necessária. Quer dizer, se você tiver 8 causas, C1, C2, C3, C4, C5, C6, dadas as 8 Cs, a pera cai necessariamente. Isso é necessidade. Necessidade é aquilo que é inexoravelmente, como só poderia ser. Então, dado uma certa pereira, a pera cai. O problema todo é da onde veio a porra da pera. Esse é um problema. É que a queda da pera é necessária desde que a pereira esteja ali. O problema é que quem porras botou a pereira ali? E a necessidade da queda da pera está amarrada na contingência da existência da pereira. Em outra coisa, respondendo, aquilo que não é necessário é contingente. O que costuma ser apresentado como contingente? O que costuma ser apresentado como contingente é a ação humana. Né? A pera é o que é. Agora eu não. Não. Minha aula poderia ser diferente. Eu poderia, sei lá, né? Para provar a contingência da minha aula, sei lá, eu posso fazer uma coisa bizarra aqui. Eu faço. Você imaginar, eu faço. Não há necessidade, não há. Perceba, eu faço o que eu quiser, sou livre, mando pro inferno e faço o que eu quiser. Foda-se, por quê? Porque quem manda na minha performance aqui sou eu. A pera, não. Eu não sou uma pera, não? Então a contingência é o oposto da necessidade. Ficou claro? A hora que Heidegger diz, legal você, o problema é que o mundo é contingente. Quer dizer, o mundo não está amarrado em lugar nenhum. Quer dizer, poderia não ser. E a hora que você descobre que o mundo poderia não ser, isso é muito angustiante, entendeu? E Heidegger vai dizer, muito pior do que se angustiar com a contingência do mundo, é nunca ter se angustiado com nada. E leve essa para casa. Viu? Penélope. Leve essa. Não é para pensar em casa, não. Está chamando todo mundo de idiota. Não precisa levar para casa para pensar. Porque se você não percebeu que tem algum problema, eu sinceramente te diria, continue assim, viu? Vá saltando de shopping em shopping, né? Tá tudo bem, é o melhor que você ia fazer. Agora, uma vez tendo dado conta de que tem um embaço, sabe aquela coisa? Peraí, por que é certo isso? Por causa daquilo. Por que daquilo? E por que? A hora que você vê que a cadeia toda está flutuando, e agora? Agora... Quem sou eu? Uma centelha de energia que vai do nada para lugar nenhum e acha que é alguma coisa. O senhor está me deprimindo. Nossa, é a angústia do Heidegger. Né? Então, eis aqui o prealable do Heidegger. A partir daqui, eu vou passar para o Sartre. E qual é a primeira ideia do Sartre que eu gostaria que você anotasse para entender a análise? Ideia fundamental, meus alunos já conhecem, mas sempre voltam. O existencialismo todo cabe num chavão. A existência precede a essência. Anote aí. A existência precede a essência. Tipo da frase para você arrebentar, entendeu? Num joguinho de futebol, sobretudo se você perder. Né? Então, de qualquer maneira,
já sabemos desde Sartre que a existência precede a essência. Não tem picas a ver com o resultado do jogo. Mas como ninguém vai entender nada, a pessoa vai ficar com aquilo na mão e você pelo menos terá tido a oportunidade de entristecê-lo, já que ele ganhou de você. O que isso quer dizer, a existência precede a essência? Vamos lá, presta atenção. Um exemplo que o Sartre dá é o de uma tesoura. Como será que surgiu a primeira tesoura? Alguém pensou num jeito de cortar papel e disse, se eu tiver uma lâmina assim, um jeito de apertar as duas lâminas, corta a tesoura. Aí ele bolou o quê? Um plano da tesoura, né? Ele bolou uma ideia de tesoura. Ele bolou uma essência de tesoura. E a partir daí, montou um esquema de execução da ideia da tesoura e fez a primeira tesoura. Né? A primeira tesoura. Então, no caso da tesoura, a essência precede a existência. A ideia da tesoura veio antes da primeira tesoura. Ficou claro? Mas você não é uma tesoura. Está claro? Sempre achamos isso? Não, nem sempre achamos isso. Nós sempre achamos ao contrário, que somos que nem uma tesoura e que temos uma natureza humana, uma essência de homem que, de certa maneira, nos antecipa e, de certa maneira, nos pauta. Né? Pauta a vida. Sabe como é pautar a vida? Dizer o que você tem que fazer, como é que você tem que viver, etc. e tal. Vamos começar pela primeira natureza humana que me vem à cabeça. A primeira natureza humana que me vem à cabeça é a dos gregos. E o que os gregos aristotélicos estoicos pensavam? Que tem um universo finito, ordenado, todo ele encaixadinho, as arruelas todas arrueladas, e esse universo vai num certo sentido, e cada parte do universo faz o seu papel. E quando é que você vive bem? Quando você cumpre a sua parte, faz com excelência o seu papel dentro do universo. E você percebeu que dentro dessa perspectiva, você nasceu para fazer uma coisa que dá sentido à sua vida e que permite ao universo funcionar bem. Pode pisar na bola? Pode. Mas você tem uma natureza que te precede, uma ideia que te precede, uma essência que te precede. O professor Clóvis para Aristóteles, está escrito lá. Virá o professor Clóvis. Daí A, C e D, C. Virá o professor Clóvis. E ele nasceu para dar aula. Quer dizer, antes do Clóvis, de carne e osso, esse que você vê pulando, já tem a ideia do Clóvis que nasceu para dar aula. E cabe a mim, pautado pela ideia de mim, dar aula excelentemente para essa bosta funcionar. Beleza? Viu como aqui a essência precede a existência? Quem explicará isso para você como eu? Ninguém! Chame Deus aqui para sair no palco comigo! Não dá pro cheiro! Posto que é Deus que fala em mim. Segunda ideia de natureza. Depois que os gregos morreram, a coisa mudou um pouco. A resposta certa da vida não estava mais no universo, mas estava no andar de cima. Então tem um Deus transcendente. Ó o Agostinho. Deus teve uma ideia. E da ideia criou o mundo. E no mundo criou o homem. E dentre os homens, Clóvis. Tem sempre alguém que se queixa, né? Eu vou na jugular de quem se interpuser às minhas veleidades. Olha aqui. Deus, ideia, mundo, homem e Clóvis. Quer dizer o seguinte: Deus me fez a sua imagem e semelhança.
sinal que ele já tinha uma forma de Clóvis. Imagem e semelhança. Deus me deu uma missão. E Deus me deu talentos. E Deus me deu liberdade. E aí eu livremente uso os meus talentos atrás da missão que Deus deu para mim. E portanto, na perspectiva cristã, a essência de Clóvis veio obviamente antes da vida de Clóvis, da existência de Clóvis no mundo. E o que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria simplesmente materializando a ideia que Deus tinha para mim. Beleza? Segunda ideia número 2 da tesoura, né? Primeiro vem a ideia, depois vem a tesoura. E o que é que o Sartre dirá? Não! Não! E não! Eu não sou uma couve-flor. Eu não sou uma tesoura. Eu não sou a materialização da ideia de Deus. E eu não nasci para porra nenhuma. Eu nada. Não existe nenhuma ideia anterior a mim. Nenhuma. Então, no meu caso, primeiro eu existo, vivo, e depois, a partir do que eu tiver vivido e feito, você vai descobrir quem eu sou. E por isso, no meu caso, a existência precede a essência. E é só por isso que eu sou fudidamente livre para existir. E é na liberdade que eu tenho para existir que eu vou me definir. Primeiro espera eu dar aula e depois saiba quem é o professor Clóvis. Porque o professor Clóvis é a aula que ele dá. E não a ideia que algum Deus fez dele para botá-lo no mundo para dar aula. Porque no nosso caso, a existência precede a essência. Ficou claro? Ficou não? Porque se não ficou, velho, sugiro mudar de ramo. Muito bem. Consequências disso. Primeira consequência. Não existe natureza humana. E quando não existe natureza humana, também não existe natureza feminina. Vocês me entenderam? A missão do homem é... Fudendo. A missão da mulher é procriar. A mulher é sensível. Todas essas palhaçadas que normalmente os homens inventam para categorizar as mulheres e confiná-las na alteridade. A mulher é isso, a mulher é aquilo, a missão da mulher é procriar, a mulher só se completa fazendo não sei o quê. Não tem nenhuma ideia de mulher antes da vida da mulher. Primeiro a mulher vive, e depois é que nós vamos descobrir quem ela é. Ficou claro? Ficou? Percebeu? Por que o Sartre era casado com a Simone de Beauvoir? Certo? Líder feminista, entendeu? Quer dizer, a existência precede a essência e a existência da mulher precede a essência da mulher. Isso vale também para tudo que é, sabe? Porque ele é judeu, logo se nota. Né? É negro, é japonês, é muçulmano, é não sei o que, é não sei o que lá, e todas essas palhaçadas que a gente usa para categorizar, como se as pessoas fossem naturalmente talhadas para esse ou aquele tipo de coisa, nada disso, porque primeiro a gente vive e depois a gente descobre quem é. Ficou claro? Profundamente libertador e emancipador essa perspectiva. Por gentileza, anote aí. Segunda ideia. Ficou claro isso, né? Porque não é só o homem em tese que primeiro existe e depois é quem é.
é o japonês, o negro, o alemão, o Clovis, o não sei o que, negro, o alemão, o Clovis, o não sei o que, pessoas concretas, de carne e osso. Primeiro vem a existência, não há uma ideia anterior. Não há. Não há. Não há. Não há. Hã? Mas a genética não é uma ideia. A genética é parte da existência. Hã? A existência compreende o corpo que vive com todos os seus recursos. Está claro? Então, a couve-flor também. Não. Porque ela não foi criada pelo homem. Ela nasceu lá e depois é que o homem decidiu fazer com ela. Cada um decidiu fazer com ela. Não, mas a couve-flor é diferente. Porque na couve-flor, a essência precede a existência. Quem criou a couve-flor? Deus? Isso pouco importa, não vem ao caso. A couve-flor, ela é regida por nexos de causalidade material, então ela não, delibera. Quando ele quer dizer eu não sou uma couve-flor, ele quer dizer o seguinte: uma couve-flor, é que é o degrau de cima, mas antecipamos sem problema. Uma couve-flor é regido pelo princípio da necessidade, é o que só poderia ser. O homem, não. Então, nessa perspectiva, ele faz da sua vida o que bem entender. A segunda ideia, segunda consequência do preceito da existência preceder a essência, o primeiro é não existir uma natureza humana, a segunda consequência é a própria noção de nada, que eu gostaria que você... Eu fiquei devendo o nada, e o nada chegou. O que é o nada? Na filosofia existencialista. Para você entender o nada, eu peço que você se remeta àquilo que nós poderíamos denominar de consciência de si. Pode ser? Você tem consciência de si? Eu vou pegar uma situação concreta. Quando você vai fazer uma sessão de análise, psicanálise, você fala sobre si mesmo. Não fala? Quando você vai ao confessionário confessar, você fala sobre si mesmo. Não fala? Então perceba que neste momento em que você fala sobre si mesmo, acontece em você uma espécie de distanciamento em relação a si mesmo. Porque existe você que fala e você sobre quem você fala. Eu poderia pegar um exemplo. Eu viro e digo, nossa, como eu sou comilão. Então tem dois. Tem aquele que come muito e tem aquele que comenta. Esse que comenta não é comilão. Ele é reflexivo. Quem come é o outro. E você percebeu que imediatamente surgiu um distanciamento do eu como sujeito e do eu como objeto. Ficou claro isso? Está claro? É até isso que permite a você desmentir-se a si mesmo. Senão não haveria regime possível. Né? Porque o que é o regime? É a revolta do eu 1 contra o eu 2. O eu 2 come tudo que vê e o eu 1 não aceita. Então é exatamente esse enfrentamento possível e que só você protagoniza. Você percebeu esse fenômeno da consciência de si? Pois muito bem. Pois esse distanciamento de você com você mesmo é o que a filosofia existencialista vai chamar de nada. Então, eu não sei se você percebeu, mas o principal livro de Sartre é O Ser e o Nada. Quem é o ser? O ser é o camundongo. O ser é o animal. O ser é a coisa. Por quê? Porque o ser só é. Você percebeu? O ser só é. Existe uma coincidência da mesa com a mesa.
Agora, no nosso caso, não somos ser. Somos nada. E este nada é definido como este afastamento em relação ao ser. Em outras palavras, no nosso caso, somos dois. No nosso caso, temos consciência de si. No nosso caso, tomamos distância em relação a nós mesmos. E, portanto, no nosso caso, somos o contraponto da animalidade. E a animalidade é o ser. A coisa é o ser. E nós não somos couve-flor, não somos mesa, não somos cadeira. Temos distanciamento em relação a nós mesmos. E é só esse distanciamento que permite liberdade para deliberar sobre a própria vida. Senão, seríamos como uma couve-flor, regido pelo princípio da necessidade. Ficou claro isso? Isso é fantástico. Existe um nada entre o eu 1 e o eu 2. Existe um vácuo. Porque eu penso sobre mim mesmo. E quer saber? Penso sobre eu que pensa sobre o eu. E quer mais? Acho que não preciso continuar, ou preciso? Penso sobre o eu que pensa sobre o eu que pensa sobre o eu. E você pode se distanciar ao infinito de si mesmo. Porque eu posso fazer uma análise da análise. E uma análise da análise da análise. E posso assim me remeter ao infinito. E no final me perder nas brumas do nada. Terceira consequência. O conceito de má fé. J'adore l'idée de mauvaise foi. Qu'est-ce que la mauvaise foi? Eh bien, la mauvaise foi est la négation du néant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tem certas coisas que, como Joaquim Nabuco, o português é pobre demais para minha inteligência. Qu'est-ce que la mauvaise foi? É a negação do nada. E como é que você materializa a negação do nada? Negando a liberdade que fundamenta a tua existência. Não sei se me entende. Negando ser você o condottiere da própria vida. Aí você nega o nada e diz, eu sou ser, eu sou ser. Eu sou ser, a lá Spinoza, né? A lá Nietzsche, eu sou ser. Eu sou um mero subproduto da luta de classe, né? Eu sou um mero subproduto dos neurônios, né? E de uma base neuronal. Eu sou mero subproduto do inconsciente. Eu sou ser. Eu não tenho culpa de nada. Eu não posso ter responsabilidade por nada. Por quê? Porque se eu matei 8, é porque eu não poderia ter matado nem 7 nem 9. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e eu cloveio. Eu sou ser, entendeu? E o fato de eu... é a única coisa que eu poderia fazer. Entendeu? Porque, dadas certas condições materiais de existência, eu só poderia mostrar a bunda para você. Eu não tenho nada com isso. Entendeu? Eu não tenho nada com isso. Eu sou ser. A má fé é a negação do nada. A negação da liberdade. E a inscrição num nexo de causalidade material que me faz ser como uma jaca. Ser como só poderia ser. Ser o subproduto de forças materiais que eu não controlo. Entendeu a má fé? A má fé é a negação da liberdade. É tomar a liberdade como uma ilusão. É achar que você não tem nada de diferente de uma girafa. E você não é uma girafa. Segundo ele. Que fique claro. Que fique claro. Eu não sei se você percebeu, mas normalmente agimos de má fé quando pisamos na bola. E quando é que a gente pisa? A gente faz bosta e diz, sabe o que é? Você pega o técnico de futebol, o time perdeu de 5-0, e ele começa. Dados os jogadores em campo,
dada a bola, a esfericidade da bola, né? Dado o vento que soprava, dada a viagem que nós fizemos de longe, furou o pneu, dado não sei o que, dado não sei o que lá, eu não tenho nada com isso. Entendeu? Agora, por outro lado, na hora que dá certo, aí é nós. Fui eu que fiz, eu que deliberei, eu sou livre, eu sou do caralho, eu sou foda e graças a mim o meu time ganhou de 5-0. Você percebeu? A má fé está sempre do lado do vencido. Tá claro? E o nada do lado do vitorioso. Você só reconhece a liberdade que atua quando você sai bem. Porque quando você pisa na bola, você culpa o vento, culpa a infraestrutura econômica, culpa o Bush, o caralho você culpa para tirar dos seus ombros a responsabilidade. Entendeu o que é agir de má fé? Ficou claro isso? A negação do nada? Muito bom. Olha, eu espero que você tenha entendido que o princípio fundamental do existencialismo sartriano é a liberdade. A cada passo temos 360 graus de possibilidade de existência. E a cada passo a vida está na nossa mão. E, portanto, isso da existência preceder a essência é a condição para que a vida esteja na sua mão. É a condição da liberdade. Porque se você tivesse nascido para ser jogador de futebol, como queriam os históricos, você não seria livre para fazer da sua vida o que bem entender. Vocês entenderam? Se você tivesse nascido para ser comerciante, você não poderia ter escolhido ser comerciante. Se eu tivesse nascido para ser professor, a docência não seria o resultado da minha magnânima condição de nada. Um nada que tomou a vida para si e fez dela uma obra de arte. Ficou claro? Portanto, é muito normal que pessoas medíocres, conhecem? Pessoas medíocres costumem abrir mão da soberania existencial que é a nossa. Mais ou menos assim. Não faço nada que preste. Para que acreditar que sou eu que comando o espetáculo? É preferível imputar a forças cósmicas, divinas, econômicas, inconscientes ou neuronais a manipulação da minha vida. Porque se der merda, e vai dar merda, eu não tenho nada com isso. Mas na hora que você percebe que o espetáculo vai começar e que a coisa está na sua mão, é que você diferencia o olho da remela. Você entendeu? Porque para cada olho tem remela que não acaba mais. Não sei se você me entendeu. Nego frouxo, velho. Na hora que o calo aperta, na hora que é para decidir, na hora que é para fazer, nossa! Aí vem tudo, e até mesmo a moral cristã da humildade. Seja humilde, já que é ruim. Não? É bem essa a ideia. Seja humilde, já que é ruim. Não vai fazer nada que preste, já entra. Profilbar. Já entra dizendo eu não sou de nada e tal, nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Não me chamo Valdemar, não moro em Niterói, não é a minha praia,
e não sei o quê, e tal coisa. Agora, na hora que você chega para arregaçar, é claro que você... A náusea, o título do livro, não é? Ou se você preferir, a vida que não vale a pena ser vivida. A existência que não vale a pena existir. A existência é um azar. Desde o sábio Sileno, que encontrado na floresta, foi perguntado: como eu faço para viver bem? E o sábio Sileno: para que me pergunta se sabe a resposta? A única solução da existência é não ter nascido. Já que nasceu, foda-se. Espere o fim da existência, quando então todo o sofrimento desaparecerá. Ora, meu amigo, só mais uma. Eu queria só ler mais uma coisinha aqui. Não posso dizer que me sinta aliviado nem contente. Pelo contrário, isso aqui são texto da náusea. Estou esmagado. Somente atingi o meu fito. Sei o que queria saber. Compreendi finalmente tudo o que vem me sucedendo desde janeiro. A náusea não me abandonou. E não creio que me abandone tão cedo. Mas deixei de sofrer com ela. Não se trata já de uma doença nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Eu acho que você, com essa definição, entende o que ele quis dizer. É o que eu digo nas minhas palestras. A angústia te acompanhará. E por quê? Porque você pode ir para Búzios, você pode ir para Nova York, tudo depende dos teus recursos. Você pode morar em Estocolmo, você pode ir para a casa do caralho que você quiser. Você pode largar o teu emprego, pode... Não importa. Quando você chegar em Estocolmo, você perceberá que a vida está na tua mão. Que não tem caminho pré-estabelecido. Que tem um monte de possibilidades de vida. E você vai ter que assumir a responsabilidade de escolher uma delas. Porque você, como diz Sartre, está condenado a ser livre. E é por isso que a angústia, esse sentimento desconfortável de medo, de arrependimento e de escolha equivocada, este sentimento, você pode ter nascido aonde for, você pode ser filho de quem for, você pode ter casado com quem for, ou você pode ter conseguido o dinheiro que tiver conseguido. Na hora de viver, sempre haverá 5 ou 6 opções. E você nunca terá muita certeza de qual é a melhor. A angústia te acompanhará. E não é ressentimento meu. É vontade de solidariedade. É uma mão estendida para que você possa, como eu, encarar a vida de maneira um pouco mais lúcida. Ou você abre mão de ser livre, vendendo a vida para as instituições que vão pautar a sua maneira de ser, proibindo você de um monte de coisa e dando a você um programa pré-estabelecido, ou você vai assumir para você a própria vida. Mas aí, prepare-se, porque a cada passo sempre haverá 360 outros possíveis que você vai ter que jogar no lixo, sem saber muito bem se eram melhores ou piores, porque você nunca vive as alegrias e as tristezas da vida que decidiu não viver. A angústia te acompanhará. A náusea sou eu. Muito obrigado.